Olá amigos do canal Academia Olímpia. Continuamos atravessando um momento grave no país, né? Eu quero colocar uma nova maneira de raciocinar a respeito de tudo que está acontecendo e expor o meu ponto de vista. E acho que algumas pessoas vão concordar, outras não, mas acho que é importante a gente trazer isso ao debate porque o momento realmente exige. Pessoal, o que eu vejo disso que está acontecendo? Eu vou reforçar a minha opinião do último dia de que nós estamos sendo manipulados a fazer esse movimento todo de forma errônea que está só dando mais poder a quem está dominando. Primeiro, a gente tem que entender e realmente deixar uma coisa absolutamente clara. O movimento que está sendo feito pelos caminhoneiros agora, essa greve, é absolutamente legítima, é absolutamente fundamentada, né? É absolutamente compreensível, é absolutamente apoiável, né? Por quê? Por causa que é evidente que todos os problemas do caminhoneiro. O caminhoneiro carrega esse país nas costas. A gente tem um país que depende desse tipo de apoio logístico, digamos assim, importantíssimo pelo sistema que a gente adota, pois nós não temos muita coisa fluvial, ferroviária ou por outros meios, né? O caminhão é a base da coisa toda, isso tudo está se vendo agora. Então é lógico que a importância dos caminhoneiros é inquestionável. E aí a gente tem um pessoal tão importante para o desenvolvimento do país, tão importante para tudo isso que acontece no país, e o que a gente vê? A gente vê o pessoal ser maltratado pra caramba, a gente vê o pessoal ser explorado, o pessoal, esse povo vive longe da família deles por muito tempo, são ameaçados por roubo de carga, são ameaçados pelas más condições que propiciam um acidente nas estradas, eles saem, não sabem se vão voltar, só para manter o caminhão é um absurdo, como qualquer brasileiro sabe, ou seja, quem trabalha duro nesse país é quem mais sofre, é quem conhece a realidade, é quem sabe. E esses caras que levam o país nas costas, eles estão num ponto onde eles não têm mais para onde correr. Não tem, mas eles não conseguem nem sequer sustentar suas famílias. Eles estão correndo todos esses riscos à toa, né? Porque não está gerando nada para eles, não conseguem nem o próprio sustento. Então que país é esse? Então é lógico que chega um ponto que tu te vê acuado e tu tem que fazer alguma coisa. Agora, por outro lado, a gente tem que ver uma coisa, e aqui é onde a gente tem que se unir. Da mesma forma, enquanto eu fiquei aqui debruçado em livros, debruçado em informações, coisa e tal, para entender esse contexto todo, né, que eu tive um tempo para empregar para entender o que está acontecendo, esses caras não tiveram esse tempo para pesquisar tudo isso, para ter esse entendimento um pouco mais profundo, porque eles empregaram o seu tempo em carregar o Brasil nas costas. É evidente, o trabalho deles era, né, é fazer a coisa andar, é estar na estrada. Então, não, né, a gente não pode querer cobrar deles que eles entendam mais profundamente o que está acontecendo em termos não só de geopolítica, como de exopolítica, para poder entender essa palhaçada toda que o troço vem lá de cima e aí o caminho é longo. Como a gente fazer, por exemplo, os caminhoneiros entenderem que a questão UFO é totalmente relacionado. Nossa, agora o Magrão viajou. E agora o careca tá louco. Nossa, né? Mas, cara, vão estudar e vocês vão descobrir, vão entender que é exatamente isso. É foda. É difícil ter que admitir, que entender que tudo isso é uma armadilha, tu entende que é tudo feito pra gente não... eles têm que prender a nossa atenção na matéria de qualquer maneira, porque o que tá acontecendo aqui fora é muito amplo, é muito grande, é muito abrangente, não tem como fugir, mas o ar-contado tá desesperado, então eles estão fazendo manobras e eles estão utilizando de todos os meios para nos confundir, para nos fazer brigar, e devagarinho vamos conversando e vamos destrinchando todo esse bolo aí, né? Então, que nem eu falei, se tu começa a estudar ufologia a fundo e ver os depoimentos militares, oficiais e coisa e tal, porra, tu te convence, cara, que não é brinquedo, que tem uma coisa acontecendo de fato, né? Só que isso demanda um tempo, como eu falei. E aí, como é que tu faz para o pessoal que não tem esse tempo para estudar essa parte aí, para entender essa coisa toda, né, às vezes os caras não acreditam nem na existência de um disco voador. Aí tu vai tentar explicar pra ele que sim, que tem já muitas décadas e é por isso, por causa do acobertamento, por causa da energia, por causa das religiões, por causa, então tá tudo emaranhado. Até fazer entender. Cara, pra mim mais ou menos entender isso aí são 5 anos de estudos profundos nisso tudo e a gente ainda fica
Tu imagina o cara que tá ali, que não sabe nem da existência, que nunca viu falar em Paul Hellyer, que nunca viu falar em Nick Pope. Tu entende que são os... Não dá pra vocês entenderem esse assunto, eu tenho que voltar aqui, ó. Então assim, ó, caminhoneiros, vocês estão absolutamente certos, né? Se sintam apoiados por esse humilde ser que vos fala aqui, se isso chegar aos caminhoneiros, que cara, total, não só vocês, como todo operário brasileiro. Por isso que a gente está apoiando o movimento de vocês, por causa que é fato, a gente tem que fazer alguma coisa, é notório, é evidente, não tem mais, não dá mais para deixar. A gente chegou naquele ponto que a panela de pressão está prestes a explodir, ou se apaga o fogo, né? Ou explode a panela e ferra tudo. Então, só que sem querer, né? Movido pelo desespero, como a gente pode entender isso? Pergunta para qualquer, por exemplo, nós temos que entrar numa luta contra os opressores. É uma luta. Pergunta para qualquer lutador de MMA, qualquer especialista, se tu entrar desesperado, com medo, nervoso, entendeu? Com teu pensamento não muito clareado numa luta, tu vai perder. Se o teu oponente estiver um pouquinho mais tranquilo e conseguir pensar nos movimentos, tu vai perder essa luta. Então é o que está acontecendo. Eles estão nos provocando para a luta, mas eles estão nos jogando no ringue desesperados. Então a gente não tem a clareza. A gente sabe que alguma coisa tem que ser feito, a gente não sabe exatamente o que poderia ser feito, então a gente faz a primeira coisa que a gente acha que pode dar resultado. Vamos parar com o Brasil. Então agora assim, ó, justificado, pessoal, justificado a compreensão da importância do caminhoneiro e tudo, né? E agora só levando a fé na metodologia do que está sendo feito, vamos ver os resultados práticos, pessoal, de tudo, e vamos ver se a gente consegue entender. E a gente tem que fazer um movimento, tem que apoiar os caminhoneiros como todos os brasileiros oprimidos. Não é só o caminhoneiro que tá ferrado, é o cara que depende do ônibus, do remédio, do SUS, da alimentação básica, do saneamento básico, que a gente não tem, né? Então agora sim, ó, o movimento é legítimo, a greve é legítima, mas é a maneira certa que nós estamos fazendo e a gente está atingindo os resultados que a gente espera que... Não, e isso ficou bem claro. E agora vocês vão entender. E permanecer nesse movimento não adianta nada e vai só piorar a situação, e vocês vão entender o porquê agora. Raciocinem comigo, vamos fazer um exercício, né? Eu também não sou especialista em nada, eu sou só um observador. Então é claro que pessoas que entendem muito mais dos assuntos, né, administradores, economistas, coisas e tal, podem ter algumas... Mas vamos lá, vamos tentando destrinchar assim de uma forma prática, melhor dizendo, porque às vezes tu não precisa ser um especialista em nada. Tu sendo um brasileiro que vive o dia a dia e observa o que está acontecendo já pode ser o suficiente. Tu sentir na carne, tu olhar para as ruas e ver o que está acontecendo com o povo, tu não precisa ser especialista em nada para tu perceber que tem alguma coisa muito errada. É fato, é lógico, né? Então vamos lá. Esse movimento está causando um prejuízo enorme para o país e coisa e tal, né, financeiramente, por causa das estatais que não estão faturando, e, né, sem sequer entrar na questão do sofrimento direto imposto ao povo, que é o povo que está tomando, não são os políticos. A gente está tentando fazer um movimento para botar pressão nos políticos, e essa pressão... A gente tem que entender que ela não é suficiente, e o resultado dela, eles são que nem peixe, eles escorregam para cá, escorregam para lá. O que a gente tem que aprender com os políticos? Eles não têm a sensibilidade, eles não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e de sentir a opressão, de sentir na carne a dor, daquilo de tocar o coração, a ponta... Eles não estão nem aí, gente. Lembrem-se, eles já foram dominados pelo ar contado. Eles já estão com os seus pontos de chakra, a sua totalmente apagada. Eles não têm mais aura. Eles estão com aquela massa negra em volta deles. Então assim, ó, eles já estão totalmente dominados. Então a gente ficar esperando que eles vão se sensibilizar com uma situação é fazer buraco na água, gente. Não vai dar em lugar nenhum, né? A gente sabe como é que eles explicam isso, que quando o ser humano atinge essa fase, qual é que é o reflexo disso no cérebro da pessoa? Aquela parte do teu cérebro que é responsável pela compaixão, né? Isso desaparece.
tu passa a não sentir mais nada pelo outro ser humano. Então não adianta, pessoal, é só discurso, é mentira em cima de mentira, eles não têm nenhuma intenção de ajudar o povo, nenhuma. E o depoimento, o depoimento não, a coletiva de imprensa que o ministro da Fazenda, que é o senhor Eduardo Guardia, não sei como é que se escreve lá, ele guardia muito dinheiro para eles, isso ele guardia mesmo, né? E aonde que fica evidente isso? Vamos pensar, ele tá falando que isso que causou um rombo monstruoso na economia do país, culpa dos caminhoneiros que pararam, é o que ele vai dizer. Entendam que o governo vai acabar. Ó, eu vou desenhar uma situação aqui para vocês e entendam que lá no final da coisa eles ainda vão culpar os caminhoneiros pela situação que aconteceu. Abram o olho pelo que eu tô falando. Então vejam bem, vamos pensar qual foi a declaração desse Eduardo Guardia aí. Eu vi uma entrevista que ele deu pro um cara da Globo News ali, né? Eu odeio a Globo também, mas a gente tem que, né? Eu tô ligado ali nos telejornais para ver o que eles estão mandando para cá, até a gente vai comprovando a quantidade de notícia falsa que eles mandam, que nem comentei com a minha esposa, a primeira coisa, o governo anuncia acordo, eu disse, não, mas espera aí, acordo com quem? Se a outra classe não falou, não é acordo, é uma proposta de acordo, mas eles já mandam toda aquela notícia induzindo, então tu vê, cara, que não dá para confiar na imprensa, mas a gente ouve para poder justamente analisar. E daí então estava lá esse Eduardo e ele explicando então como é que vai funcionar agora. Então, para atender, vejam bem, para atender as reivindicações dos caminhoneiros, ou seja, ó, quem causou essa situação foram os caminhoneiros. Vejam bem, para atender as reivindicações dos caminhoneiros, nós vamos, o cobertor é curto. Nós vamos ter que tirar daqui, vamos ter que puxar para cá e tal, então vai voltar lá quando nós voltar. O que ele quis dizer com essa palhaçada toda, com esse rolo todo, com esse imbróglio, né? Que se tu não tá ligado, tu cai direitinho, né? Que eles não vão pagar a conta, meus queridos. Nós vamos pagar a conta. Ele deixou bem claro que para tirar da... já que os caminhoneiros quiseram um pedaço maior do bolo, nós tivemos que tirar a fatia de alguém para poder contentar os caminhoneiros. Estão entendendo o que eles já estão alegando? Né? O que os caminhoneiros... Entendam, caminhoneiros, como vocês estão sendo usados, ou melhor, como todos nós, não é porque vocês são caminhoneiros, é só uma categoria. O povo inteiro brasileiro, ele é massacrado por esses canalhas. Então entendam, eles vão dizer que daí, como os caminhoneiros exigiram uma parte maior do bolo todo, né? Eles vão ter que tirar de um outro lugar. E daí agora eles vão se reunir durante o dia de hoje para decidir da onde que eles vão tirar. Então vocês entendem a cara de pau que eles têm? Eles ainda dizem, não, nós vamos ser absolutamente claro, né? Não, a gente vai ser absolutamente transparente, a gente vai dizer exatamente da onde vai sair o recurso para cobrir esse benefício que nós estamos dando aos caminhoneiros. A cara de pau é absoluta, né? E daí então o que eles vão fazer? Eles vão tirar de um outro lado... Vai saber se é da saúde, se é da educação, se é da economia. O que eu posso garantir de pé junto para vocês? O que eu posso dizer que vocês não vão ouvir? Vocês não vão ouvir. Olha, a gente vai proibir os voos de jatinho que carregam parlamentares para cá e para lá. Vamos calcular quanto gasta cada quanto de gasolina gasta um voo para levar uma pessoa, qual é o benefício disso e quantos prejudicam. Converte isso em merenda. Um voo de um filho da puta desses aí poderia botar quantas pessoas, quantas merendas na escola, alimentaria quantas crianças? Um voo que os caras fazem diariamente pra cá e pra lá, né? Essa banalheira toda. Então o que eu quero dizer com isso? Eu só dei um exemplo dos absurdos que são. Eles não vão dizer pra nós, ok, nós vamos tirar o auxílio paletó, nós vamos diminuir porque a gente chegou à conclusão, a gente percebeu que realmente enquanto o povo se fode pra viver com R$1.000, os nossos 30, 40, 50 mil, porque sabe sei lá quanto eles tiram por fora também nas negociatas deles, né? Realmente acho que tá dando pra nós viver, né? Vamos dividir um pouquinho com o povo isso aí. Não, vocês não vão ouvir isso. Vocês não vão ouvir ele dizer que agora o custo vai ser diminuído, que os carros oficiais agora não serão mais disponíveis para ficar levando para cá e para lá, que não haverá mais recepções, né, aonde eles vão lá e compram vinhos para receber os convidados lá de garrafa de R$8.000, como já foi reportado em alguns casos, e o povo brasileiro pagando, né, os salários milionários, as mansões que eles vivem, as estruturas, né. Então, gente, entendam,
não vai adiantar nada. A gente vai pressionar, 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 eles vão querer contentar aqui de um lado, né? Mas não vai sair, eles vão continuar com a mesma miscelânea de sempre, vão tirar de um outro lugar, todo esse reflexo, né? Mas eles vão dizer, porque, veja bem, a gente, para cobrir os caminhoneiros, nós tivemos que tirar de lá. Vão botar culpa nos caminhoneiros, vão dizer que vai estar faltando nos outros lugares ainda porque eles tiveram que atender os apelos do caminhoneiro, como se fossem os caminhoneiros que tivessem querendo, digamos assim, de uma forma gananciosa, querendo mais do que lhes pertence, ou qualquer, né? Qualquer coisa do gênero. Ou seja, inverter. Coitado do caminhoneiro explorado, fudido lá, né? Não vê a família inteira exposta aos riscos, né? Todos os riscos, desde a violência imposta, a gente já tá careca, falou um milhão de vezes sobre tudo isso aqui. Todo mundo sabe de todo o problema da vida do caminhoneiro. Né, e todo o problema também do operador, do trabalhador, do cara que vive o dia a dia. Então assim, ó, a gente faz protestos no Brasil, a gente para trânsito, a gente faz não sei o que. Então, e por que nunca mudou nada? Todos os protestos que foram feitos ao longo da história, e olha o que tem, olha o que tem ali, olha como é que tá a situação, os caras continuam mandando, continuam deitando e enrolando. Então, a gente não entendeu que não funciona ainda. A gente faz paralisações, vamos paralisar. A gente sempre ferra com a vida de quem é a vítima do sistema, só consegue fuder com a vida de quem já é a vítima do sistema. Eles estão dizendo, enquanto a gente está preocupado com a comida, eles estão com seus freezers abarrotados, eles estão com seus carros abastecidos, eles estão dentro de suas mansões confortáveis. Entendam, gente, eles não estão nem aí. Quem está se ferrando é o povo. E eles, como eu falei, eles não têm a capacidade de se colocar no lugar do povo, de ver o sofrimento do povo. Essa capacidade foi tirada deles. Eles já viraram, e isso os torna escravo do ar-condicionado, e eles nem sabem disso. Eles estão lá pelo luxo, pela matéria, eles não conseguem ver nada de sentimento, eles só conseguem ver a conta bancária deles, o luxo que isso vai proporcionar para eles, tu entende? Então assim, ó, eles estão completamente dominados. Então é dessas pessoas que nós vamos esperar alguma coisa que venha nos ajudar como povo? Vamos acordar, pessoal, vamos acordar. E nós temos que rever todo esse sistema político, coisa e tal, de novo. Intervenção militar, mas será? Não sei o que dizer nesse momento, não sei, nesse ponto eu não opino, por causa que eu não, né? E depois nós teríamos que definir muito bem o que é intervenção, o que é ditadura, né? E antes de nós ter qualquer intervenção, qualquer coisa, a gente teria que mudar uma coisa na nossa legislação que já foi alterada. Nós temos aquela questão de todo o poder emana do povo. Da onde? Da onde? Olha o que o povo está fazendo na rua e o que o governo está dando de resposta. Então, mentira! Mentira! E por que isso não vale? Por que a coisa era que em determinado momento lá o pessoal mexeu na Constituição lá e botaram todo o poder emana do povo. Aí parece que ali pela década de 80 para cá aí, o pessoal foi lá e aderiu e fez um adendo lá e colocou uma coisinha, né? Que é todo o poder emana do povo, né? Que está representado pelas pessoas que eles foram escolhidas. Ou, por exemplo, ali eles tiram o poder do povo e botam o poder nos representantes por nós legalmente escolhidos. Ou seja, tomamos. Ou seja, a gente colocou eles lá, agora a gente não tem nem o que reclamar. Por causa que eles são os nossos representantes que nós elegemos, que nós escolhemos. Então agora a gente vai propagar para todo mundo isso aí, né? Então agora a gente vai se dar por conta, a gente vai acordar para essa realidade de que nós não temos o poder, né? O poder está neles porque eles foram por nós eleitos. E a gente diz, meu Deus, então tudo se resume à eleição. Ótimo, resolvido. Então é só nós escolher o candidato certo, é só nós conseguir ter uma bola de cristal e descobrir aquele que não vai mentir, por causa que eles são peritos, eles são melhores que os melhores atores hollywoodianos na hora de te mentir e te convencer, né? A gente vai ter que acreditar nesse bando de... deixa pra lá. Tu entende? E aí, então, vamos supor, que nem eu digo sempre, que viesse Jesus, reencarnasse e dissesse, eu vou me candidatar a presidente do Brasil. Não ia ganhar. Mesmo que o Brasil inteiro votasse nele, não ia ganhar. Por quê? Porque a urna eletrônica não é confiável. Entendeu?
E aí, mas Jesus poderia ir lá e fazer o seu poder. Poderia, mas isso aqui é só uma hipótese, nós estamos brincando, é um exercício, vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer para vocês é, por que a gente ouve o Boechat e, pô, eu tenho tanta admiração, né, como pessoa, mas a gente vai se decepcionando, né? E muita gente diz, Luciano, tu também tá, né? Te admira do cara errado. Não sei, eu ainda tenho minhas esperanças, né? Mas enfim, eu não queria ficar tão decepcionado, mas como que uma matéria lançada por ele mesmo, né? Eu vi ele como âncora falando sobre isso, e eu já coloquei 2 vezes aqui, já mencionei isso, ou melhor, eu já coloquei 2 vídeos falando sobre isso, e volta e meia eu falo para as pessoas ir lá assistir o vídeo. Gente, o que adianta? O que adianta parecer um santo, né? Se a urna não é, se ela é manipulável, Então vejam bem a armadilha que nós estamos e por que é tão importante a gente ver tudo isso, né? Então, eles dizem que a nossa solução é escolher o cara certo. Se a urna não é confiável e eles manipulam e elegem quem eles quiserem, eles vão sempre ter no poder as pessoas que defendem os interesses deles. Então a urna é uma enganação, é para os trouxas achar que eles estão tentando escolher alguma coisa, mas quem vai estar lá é quem eles quiserem que estejam. Entendam que a urna eletrônica não corresponde à vontade popular. De novo, entendam e compartilhem isso, ou criem vídeos com esse título. A urna eletrônica não representa a vontade popular. Então, se a eleição não é salvação, o que a gente pode fazer? Voltar ao sistema antigo de eleição? Seria pelo menos mais confiável, aonde ficava os da oposição, os direitos, os esquerdos, os de centro, todo mundo um contando os votos do outro para ver se tá tudo certinho. Pelo menos era mais difícil de manipular. Entendeu? Então assim, não dá para ter fé no sistema político, não dá para ter fé. De novo, eles não têm a capacidade de se sensibilizar com o povo. Não vamos esperar atitudes que venham humanas, que venham do coração, porque isso não existe nessa classe. Não existe. Não existe. Entendeu? Então eles não vão estar nem aí. Se eles passar com o carro por cima de um cara morrendo de fome, eles vão descer do carro para ver se estragou o carro, se sujou os pneus. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então percam as esperanças com esse sistema político, ou com o que eles dizem. É mentira e é jogo de interesses. Aí a gente soube, já foi muito falado há um tempo atrás ali, né, que o Temer até teria sido um informante da situação brasileira para os americanos. Olha, considerando como está acontecendo, considerando uma notícia que eu vi há pouco tempo atrás falando que a CIA lançou uma nova luz sobre o atentado do Rio Centro, já falei sobre isso dos militares, alguém já veio me dizendo, Luciano, porque tu está falando que ditadura é a solução. Já entenderam tudo errado, não foi isso que eu falei, mas uma coisa é fato. Por que agora, neste momento, a CIA vem desenterrar esse troço e vem trazer notícia como os militares naquela época eram os culpados e não as vítimas do atentado do Rio Centro? Qual é o resultado prático disso quando sobra no subconsciente das pessoas que veem isso aí? Né, na massa que está assistindo ali. Opa, olha os milicos lá. Olha os milicos envolvidos nas coisas. Aí não se separa as coisas, se generaliza tudo, entendeu? Então, de novo, não estou dizendo que ditadura, até porque a confusão que as pessoas estão fazendo entre intervenção e entre ditadura, caralho, é evidente que ninguém quer ditadura. E aí também já ouvi alguém dizendo, não, porque a ditadura não existiu. Não, peraí, não existiu? Não existiu? Vai dizer que a ditadura não existiu para a família do Marcelo Rubens Paiva. Vai dizer que a ditadura não existiu para esse povo que até há poucos anos atrás ali não conseguiram nem enterrar seus entes queridos por causa que eles tinham desaparecido. Tu entende? Então pode não ter sido as proporções que se anuncia, não, mas houve esse tipo de silenciamento. A gente sabe que houve, não tem como tu fechar os olhos e dizer. Então, gente, cuidado com as palavras quando a gente fala esse tipo de coisa, né? Muita gente vai ficar muito doída com isso, porque teve muita gente que sofreu e sofreu muito na mão da ditadura, né?
E aí então, o que dizer dos exilados políticos? Vai dizer que não houve, vai tentar convencer o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, que não houve ditadura. Tá entendendo? É complicado isso, gente. Então houve sim, teve sim. E é esse tipo de coisa que a gente não quer. A gente não quer qualquer coisa. Não, mas eu acho que isso tá errado. Desce o cacete nele, ele é antissistema, é um traidor. Então tu vai apontar uma falha e tu vai ser reprimido por isso, que é o que acontece em sistema ditatorial, é o que acontecia com Saddam Hussein, era o que acontece com o Chaves na Venezuela, né? Não é isso que a gente quer, é o que acontece com Pyongyang na Coreia do Norte. É evidente que a gente não quer isso, né? Então assim, ó, os militares poderiam, né, tomar o poder para botar ordem na bagunça, que parece que é o que eles estão querendo fazer, e parece que é por isso que o pessoal, os dominadores aqui... Então a impressão que nós temos aqui é que alguns militares ali percebendo a situação, querendo tomar as rédeas, vamos dizer assim, né, para acabar com essa palhaçada toda ali, então isso pode ser uma coisa positiva. Pode ser uma coisa positiva, mas desde que a gente faça aquela pequena alteração e volte a deixar na nossa Constituição lá todo o poder emanando do povo. De forma que se a gente resolver fazer uma manifestação onde fica provado que um grande número de populares, digamos assim, não estão contentes com uma situação, realmente o clamor público é atendido, o que não acontece atualmente. Então se é para só transferir o poder de um grupo opressor para outro grupo opressor, não adianta nada, é evidente que não é isso que a gente quer. Entendeu? Agora, se os militares assumissem para fazer cumprir a Constituição, né, e fazer com que realmente o poder que emana do povo brasileiro seja o que perpetue, né, seria evidentemente interessante, mas quem pode garantir que é isso que realmente vai acontecer? É complicado isso, né? É por isso que eu não tomo partido ainda. Agora, se a gente fizer uma mudança lá, porque senão, se continuar todo o poder... que eu vi alguém dizer que agora, justamente por causa dessa história do clamor público, se a gente for para frente dos quartéis, bombeiros, como algumas reivindicações, ou como algumas pessoas estão aconselhando, né, para fazer, que nós daríamos apoio, respaldo ao movimento militar para que eles tomassem o poder de uma vez, né? E aí, só que daí depois, onde é que está o problema de tudo isso que eu vejo, né? É justamente naquela frasezinha lá, onde todo o poder emana do povo através de seus representantes por eles escolhidos. Aí depois, se é para botar os milicos no poder, para depois lá os milicos dizer, não, mas nós somos escolhidos pelo povo, agora a gente faz aqui o que a gente quer, também não resolve nada. Então é só isso, é só isso. Como garantir que quem tiver no poder, né, teria que ter alguém organizando tudo isso? Claro que teria, é evidente, né, num sistema democrático certinho, mas aonde todas as partes são ouvidas, aonde os recursos administrados são realmente geridos em pró daquela sociedade, que não é o que acontece. Então é complexo, é delicado. Uma coisa é certa, este movimento ele está causando, e agora vamos analisar um pouco, a forma um pouco mais profunda, e vamos entender, agora vai começar a entrar na área do assunto da exopolítica, entendeu? E mesmo sem entender muito de geopolítica, me perdoem, de geopolítica, mesmo sem entender muito de geopolítica, os trâmites todos que rolam entre as nações, mas quando a gente aprende um pouco sobre exopolítica, entendeu? E do que funciona lá fora, a gente começa a entender melhor a geopolítica que acontece aqui dentro, né? E o sistema todo. Então David Icke, né, ele já fez vários vídeos, e ele palestra, e ele mostra como é que funciona o sistema, como que se escraviza, ou se destrói, ou se domina um país. E a armadilha foi montada, e a gente, que nem quem conseguiu ouvir ou aprender com o David Icke e sabe de toda a situação, sabe da técnica do Sun Tzu, dividir para conquistar, que ela é usada desde lá da Torre de Babel, né? Então quem sabe de tudo isso tem uma compreensão melhor do que acontece a nível de geopolítica nesse momento, né? Como é que os grandes países dominadores ricos fazem para dominar os países que eles têm interesse, seja em recursos, seja, vamos combinar que o nosso país a nível de recurso pode interessar não só outras nações desse planeta, como, né, seres interplanetários, vai saber,
né? Então a gente que estuda sabe que diz que tem interesse nos minérios do planeta sim, nos recursos do planeta sim, que existem negociações entre nações e civilizações extraterrestres já há muito tempo, onde se trocam esse tipo ou melhor, onde se faz esse tipo de troca, de câmbio, né? Os caras dão coisas que os seres humanos precisam, os seres humanos dão para eles coisas que eles precisam, né? Recursos que talvez não tenham mais nos lugares onde eles vivem e que o nosso planeta ainda é abundante. Ainda é abundante. Então tem sim esse tipo de coisa, mas vamos voltar na questão geopolítica. Entendam, pessoal, como que o David Icke ensinou como é que funciona essa coisa toda. Vejamos como é que está o sistema aqui. O senhor Eduardo Guardia, ele foi lá e eles estão anunciando que nós tínhamos uma reserva, né? Aí começa a vir à tona também, aí eles se obrigam a confessar e deixar bem claro que sim, cobra-se muito imposto, porque eles tinham ali uma reserva de uma arrecadação extra que eles tinham tido, então tinha lá uma reserva. Só que essa reserva foi agora utilizada, olhem, prestem atenção nisso, essa reserva foi utilizada para começar a cobrir, né, não só o rombo causado pelas reivindicações dos caminhoneiros. Ou seja, ele já está sutilmente ali, né, nível subconsciente, já está colocando a culpa para aqueles que já não estão apoiando muito o movimento. Vai ser um prato cheio para culpar os caminhoneiros. Então entendam como esse povo, né, sórdido que são os políticos, eles estão ferrando com a nossa vida, eles estão usando, né, os caminhoneiros para fazer essa patotada toda, fazendo os caminhoneiros acreditar que isso é uma causa legítima. Não, e na verdade isso só que o resultado prático disso é o resultado que interessa a eles e não a nós. Então, que nem eu falei, ele já anunciou na cara dura, explicitamente, na televisão, em cadeia nacional, como um pronunciamento ali, ou melhor, não foi bem um pronunciamento, foi uma ministra, foi uma entrevista com o cara da Globo ali, mas enfim, o que importa é o teor do que foi dito. De novo, para cobrir o déficit causado aqui, né, que vai gerar o rombo, por causa que se o imposto vai beneficiar o caminhoneiro, aquele dinheiro não está entrando para o governo. Opa, esse dinheiro tem que entrar de um outro lugar. E de novo, de onde é que vocês acham que eles vão tirar? Quem é que vai pagar essa conta? Nós. Mas vamos voltar e vamos se ater a essa reserva que eles dizem que foi utilizada e que não tem mais. Então entendam, não temos mais reserva. Então se nós tiver qualquer emergência e nós não tivermos mais reserva, o que nós vamos precisar fazer? Tempo! Pedir dinheiro emprestado para outras nações. Legal, né? Aí eles colocam nós numa situação de como a gente sabe como é que funciona o mercado, né? Que quem tá com as calças na mão precisando, vai lá, pega a grana no juro, nas condições que os caras botam pra nós, aí depois eles mesmos impõem, através de intempéries e coisa e tal, que eles comandam o HARP, a gente sabe disso, aí eles vão lá, eles fazem que a gente não colha a nossa colheita que nós esperávamos que ia colher, que talvez fosse a solução para tirar a gente do buraco e coisa e tal, né? Ou seja, eles dão um jeitinho de a gente não conseguir, né, explorar um recurso que nos colocaria em condição de pagar essa dívida. No momento que a dívida se torna impagável, os caras começam a tomar conta do nosso país. E nós estamos caindo, ou seja, com esse movimento do desespero. Então é exatamente como o David Icke falou, exatamente. Eles fazem a gente ficar tão refém de uma situação que a gente não pensa mais com clareza, mas a gente está acuado e obrigado a tomar um tipo de atitude. E aí eles mesmos vêm e implantam movimentos, né, e fazem com que a gente faça esse movimento todo achando que é a única solução para nos defender, mas na verdade é a armadilha que se fecha, que já foi armada por eles. E nesse movimento de desespero nosso de tentar botar um basta nisso tudo, a gente só fecha mais as portas da armadilha e só agrava mais a situação, né? Outra coisa que talvez os caminhoneiros não tenham se dado por conta. Se um governo, pensem nisso. Pensem nisso, não quero assustar ninguém aqui, mas pensem nisso. Se um governo opressor quiser dominar uma população, e se essa população estiver em casa, sem comida, sem água, sem arma e sem combustível, nós vamos fazer o quê? Um bando de zumbi na rua?
Para começar, a gente sabe o que acontece com o povo numa situação dessas. Vira uma terra de ninguém, vira uma selvageria. E chegando nesse ponto, eles nem se preocupam mais com rebelião, por causa que o povo vai estar se matando. Entendeu? Aí começa a vir à tona o pior do ser humano, que é o que eles estão tentando fazer, aonde o desespero toma conta e aqueles cenários terríveis acontecem, né? E Luciano, tu tá exagerando. Olha para a televisão, né? Eu vi a situação de um pessoal todo numa fila esperando para abastecer. Chega um bonitão de um carro branco importado lá, isso o Brasil inteiro viu, né? E o cara vai lá e fura a fila. E aí os outros, claro, indignadamente, eles vão lá e dizem: pô, meu, o que tu tá pensando? E o cara diz uma coisa mais ou menos assim: quem é que diz que eu tenho obrigação de entrar lá no final da fila? Então tu vê como o pior do ser humano começa a aparecer. Então tu vê que era um cara bonitão de carro branco lá, mas moralmente é um lixo! É um lixo! Qualquer um que se acha, né, acima dos outros a ponto de ter mais direitos sobre qualquer coisa é um lixo humano, gente. O cara que não tem a capacidade, né, de respeitar uma fila é um lixo humano. E é esse tipo de comportamento que eles tentam exacerbar, desculpa, nas pessoas. Então, talvez aquele cara nem fosse tão ruim, mas esse tipo de situação traz o pior das pessoas para fora. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E de novo, a gente está fazendo protestos e mais protestos que estão ferrando na prática com a população. E, gente, com esse movimento nós estamos deixando a nossa população totalmente desguarnecida. Quem é que vai ficar totalmente sem ter condição de reagir contra um governo opressor? Como é que a gente vai ter condição de lutar, de reivindicar alguma coisa se nós não tiver comida, se nós não tiver água, se nós não tiver nada? Então, caminhoneiros, vocês estão contribuindo para uma situação dessas, que pode vir a acontecer. Então pensem de novo nos resultados práticos do que está acontecendo. Como é que um monte de morto de fome, que é o que nós estamos prestes a nos tornar, vamos ter força para lutar contra qualquer coisa? Que esses caras, que de novo estão com seus freezers cheios, eles não estão tendo problema, eles vão estar forte, saudável, entendeu? Com seus exércitos particulares, que não vai precisar muito. O que tu precisa contra um povo faminto, morrendo de sede, sem remédio, desarmado, sem condição de se locomover porque não tem combustível? Entendam que o movimento de vocês está fortalecendo qualquer atitude mais truculenta que eles possam vir a querer ter. Então nessa questão de alguém querer chegar para dominar, nós vamos ser um prato cheio, nós estamos prestes a se tornar um bando de zumbi, um monte de miserável sem condição de se defender de nada. É isso que vocês querem? Quando vocês abrirem e dizer: meu Deus, o povo está com fome, o povo está ali, coisa e tal, e nós ajudamos a fazer isso sem perceber. Então, de novo, a gente entende que o movimento é legítimo, que o desespero é legítimo. A gente entende que nós realmente estamos sendo, né, trucidados por esse bando de caralho que nos enganou. Aí um cara na fila lá do posto, ele diz: nós somos culpados porque nós que elegemos eles. Querido, tu tá errado, não somos nós que somos culpados. Culpado é quem mentiu pra gente. Quem é que é culpado por ser enganado? É isso que a gente não pode, é isso, né? Eles nos enganam, eles riem na nossa cara e ainda fazem nos sentir culpado pelo que eles estão fazendo com a gente. Não caiam nessa, nós não somos culpados, eles são os culpados. Não, nós somos culpados porque botamos eles lá. Não, gente, não! Quando tu votou nesse cidadão, no teu coração tu achou que ele ia fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Foi ele que mentiu pra ti, cara. Não é tu o culpado, irmão. Entenda.
Entendeu? Então fazer esse movimento que só dá mais poder para eles, dá mais força para eles. Outra coisa que a gente não entendeu, cada vez que o município, o estado, né, entra em estado de calamidade pública, ele tem ali o direito de fazer compras sem licitações. Vocês conseguem imaginar o que eles estão rolando e deitando de braçada em cima dessa situação? Então vamos acordar para esse tipo de coisa, gente. De novo, o que nós temos que fazer? Esses caras eles são movidos a dinheiro, nós temos que dar um jeito de fazer com que o dinheiro não chegue na mão deles. É só isso que vai ter um resultado. Enquanto esse tipo de movimento de bloquear o povo, de causar... a gente causa prejuízo para o país. Mas o que é o país? É o povo, gente. Quem comanda o país não está preocupado com o país. É isso que a gente tem que entender. Então, cara, vamos voltar para a gente tem que trabalhar a nosso favor e não contra a população, que é o que está acontecendo. Embora, de novo, o movimento é legítimo, ele é justificável, é desesperador o que nós estamos. A gente sim tem que se unir em prol de alguma coisa, mas em torno da coisa certa. A gente tem que fazer, a gente tem que dar um golpe inteligente neles. A gente, por desespero e por falta de informação, que também é todo um teatro que eles mudam, porque povo mal informado é um povo mais fácil de tu manipular. É evidente? Qualquer um que não detém a informação está aqui ao sabor do vento. E eles têm os ventiladores bem fortes, fazendo que o vento sopre na direção que eles querem, e a gente vai aqui, ó, o gadinho vai e faz exatamente. Então eles criam uma situação, eles criam um tipo de clamor público, que é o que está acontecendo, só que aí quando eles dão a solução, quando eles dizem que tem a solução para esse clamor público, na verdade é mais uma armadilha, né? Então, de novo, o que a gente queria ver no pronunciamento do senhor Eduardo Guardia, não sei como é que se diz lá, que eu não vi ninguém falar, eu só vi escrito o nome desse cara, eu nem sabia que existia. E sinceramente preferia continuar ignorando essa informação, mas a gente é obrigado a conviver com isso, né? Então o cara vai lá e diz que, de novo, que para tirar, né, que para contentar aqui, nós vamos ter que tirar daqui. Então vai sair da saúde, vai sair da educação, vai sair do nosso, não tenham dúvida disso. O que a gente queria ouvir dele? A gente queria ouvir dele, nós vamos parar com as viagens de jatinho, nós vamos diminuir o quadro, não vai ter tanto, sabe, um assessor para engraxar o sapato, um assessor para carregar o telefone, um assessor para segurar uma... Por favor, bando de vagabundo que não fazem nada lá, que gastam todo o tempo em como tirar mais dinheiro do povo, em como tirar mais dinheiro do povo. E o Brasil vai se ferrando, vai caindo, né? Vamos colocar lá para administrar quem? Aquele porque aquele concorda com nós, aquele vota a favor dos nossos projetos. Qual é a qualificação que aquele tem para desenvolver tal função? Nenhuma! Daí a gente vê nossas estatais... indo a pique, né? Indo tudo morro abaixo, coisa e tal, porque quem tá lá não é competente, quem tá lá não tá lá para trabalhar, para desenvolver o negócio, tá lá para achar mais maneiras de como botar dinheiro para dentro do bolso desses canalhas. Enquanto a gente não acorda para essa situação, enquanto a gente não realmente tira o poder deles, e o que dá poder para eles é o dinheiro, enquanto eles controlam o dinheiro, tudo que move eles é dinheiro, é o que eles escondem na cueca, na meia, é tudo dinheiro, 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 dinheiro. Então assim, ó, pô, de novo, o país é combustível, combustível move tudo. Tirou o combustível, parou o país. Então da mesma forma, o combustível do político é o dinheiro. Tira o dinheiro deles, essa quantidade de dinheiro que a gente gera, porque o povo brasileiro trabalha e rende e produz, né? Só que, então, o problema não é o povo brasileiro, como eles estão tentando jogar a culpa pra cima da gente. O problema é eles que não administram, não gerem os recursos como deveriam gerir. Tá entendendo? Então eles ficam colocando soluções aqui assim, ó. O problema da questão tá aqui, mas eles nunca vão mexer aqui, eles vão ficar fazendo ping-pong aqui, ó. Tira do povo, porque não sei o quê. Agora, no verdadeiro âmago da questão, que são eles, que são os bilhões que são jogados para fora nos paraísos fiscais, nas Ilhas Caimã, Ilhas Jersey e não sei o quê, e por aí afora, e Suíça. Pelo amor de Deus, gente, até quando? Entendeu? Então assim, ó, infelizmente, louva-se, né, a coragem, a determinação, né, dos caminhoneiros fazendo o que eles estão fazendo, mas gente, vocês estão sendo enganados, como a gente sempre foi.
É difícil constatar isso, mas nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? E dizer, nós temos que debater e descobrir. Só que essa paralisação, gente, está só dando mais recurso para eles. Lembrem-se, nós estamos gerando, apoiando um movimento com que não chegue os medicamentos, os recursos nas cidades, os caras se obrigam a determinar a tal do negócio da calamidade pública, e isso dá para eles, né, o direito deles fazerem compras é um cheque em branco que nós estamos dando pros caras, velho. Então a gente está só aumentando o nosso problema. E a gente está só enfraquecendo a população. Então, a gente está com a sensação de que nós estamos nos fortalecendo como povo, né? Apoiando esse movimento, mas qual é que é o resultado prático de um monte de morto de fome, de doente porque os remédios não chegaram? Como é que nós vamos lutar contra esses opressores, filho da puta? Desse jeito, me perdoem pelo amor de Deus. Cara, das pessoas que assistem o meu canal pelo lado mais esotérico, despluguem por uns momentos, pessoal, que eu peço muito desculpa pra vocês, mas o momento exige, eu não tenho, é o que meu coração pede pra falar agora. Eu queria estar falando da transição planetária, dos OVNIs, das outras vidas, da questão da vibracional, mas não tem como, gente, por causa que é fundamental a gente ter uma paz de espírito pra poder ver o resto. E enquanto eles tiram a nossa paz de espírito, a gente não consegue fazer uma coisa mais generalizada. E pra mim, me enfiar num canto ali, né, e me abster do mundo. Eu sei o que está acontecendo, eu vou aqui, eu vou aumentar meu padrão. Como é que eu vou me sentir sabendo que eu sei um monte de coisa, que eu descobri um monte de coisa e não falar isso para as pessoas? De repente tu vê uma situação se deteriorando e dizer, pô, eu poderia ter feito alguma coisa, eu sabia disso, por que eu não alertei as pessoas? Eu não quero carregar isso na minha consciência. Por isso que eu tô aqui falando. Entendeu? E eu prefiro falar e não dar em nada depois, e as pessoas dizem, viu, aquele cara, viu, foi atrás, tá tudo bem. Tomara que eu esteja errado. Pra mim ainda vai ser muito menos dolorido do que eu não falar nada, a coisa acontecer, eu olhar pra uma situação bem degradante e dizer, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz nada. Então estou aqui fazendo. Beijo. Caminhoneiros, eu amo vocês.